Esse é o podcast Aquele Ditado. O seu podcast de entretenimento, cultura pop, memes favorito. E aqui no podcast você tem muita frescura, tem muita viadagem, tem muita briga, tem muita treta. Eu tô aqui com a Gabs, que também é conhecida como a psicólica de Taubaté. Eu tenho aqui também a Pris, que é a nossa sapatão caminhoneira, vrum vrum. E eu sou Guigo, eu mesmo, a pessoa mais linda desse podcast. Vale dizer, se você está entrando aqui de primeira agora, caiu de paraquedas, é bem simples. Primeira coisa que você tem que fazer é já seguir a gente aqui nessa plataforma de streaming que você está ouvindo a gente. O Aquele Ditado está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcasts. Eita, pera lá. Não esqueça também que a gente posta o episódio no YouTube, hein? Então vai lá, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, com todo mundo que você conhece. E marque a gente. Corre, segue a gente nas nossas redes sociais. Como Facebook, Twitter e Instagram, @podcast Aquele Ditado. A gente sempre está publicando conteúdos, inclusive antes mesmo do episódio sair nas plataformas de streaming, a gente está soltando um trailer lá, que é como vocês vão ficar sabendo sobre o tema que a gente vai falar. Você descobre o convidado da semana, se tiver. Os episódios saem toda segunda-feira, eles são semanais. Então bora começar logo essa bagaça. How to play, DJ? Olá, olá, olá! Está começando mais um episódio da segunda temporada do podcast Aquele Ditado. Vamos Ela tá fazendo lento só para ver se faz o episódio render, porque ela hoje não tá inspirada. Já percebi por essa voz mórbida que ela tá trazendo hoje. Essa voz de tristeza, de desalento, de desesperança. Mas a gente vai descobrir a raiz desse problema já já. E aí eu quero saber de uma coisa. A gente tá começando aqui mais esse É a raiz episódio. do problema. E aí, não era pra você ter falado que tava com preguiça, era pra você falar agora, que eu vou perguntar como é que você tá essa semana. Agora você fala. Não, mas eu tenho vários adjetivos. Fique em paz, pode perguntar. Já perguntei, no caso. Como é que você tá, doida? Como é que eu estou? Conta pra Gata, nós, minha eu velha. estou com preguiça, eu estou desmotivada, eu estou com cansaço, eu estou chateada, eu estou nervosa, eu estou ansiosa, eu estou borocochô, eu estou acabada, eu estou com fome, eu estou com ódio. Eu estou um pouco romântica, eu estou. Ih, gata, vai ser 1 hora de coisa. Tu que sabe. Quer continuar nessa? Nossa, ela falou que tinha vários adjetivos, mas eu não achei que ela ia usar todos do Aurélio. Tô passada, gente. Vocês também estão, né? Com Ser humano, certeza. né? Mas olha, eu já queria dizer que não queria dizer nada, na verdade. Fiquei chocado com o tanto de adjetivo que você usou mesmo. Não sobrou nenhum pra eu me expressar como eu tô me sentindo hoje, entendeu? Mas tô numa semana Amiga, é só você tranquilinha. falar todos. Eu tô numa semana tranquilinha. Sério? Eu tô. Mentira, eu não tô, não. Eu tô destruída por dentro. Passada. Eu tô destruída por dentro. E aí eu vou contar também o porquê. Talvez. Mas é isso, né? Peraí, essa foi a introdução? Não, mulher, não. Corta. Exclói. Cadê a vinheta? Tá bom, vamos lá. Vamos começar. 3, 2, 1, vai. Pera, posso sugerir uma coisa? Pode, com certeza. Ó, eu vou fazendo, vocês vão falando. Eu ia fazer essa sugestão. Peraí, vamos lá. Olá, olá, olá. Não era pra ser assim, não. Tô sentindo que eu tenho que fazer de novo, tô esquecendo alguma coisa. Calma aí. Me perdi. Ai, é difícil. Ai, meu cu, segue o baile. Toca o programa, que eu tô cheia. Nós que lutes. Então a gente está começando aqui esse episódio, e se vocês repararam, tem alguma coisa de diferente. A Guigo não tá com a voz rouca, ela limpou a garganta, fez um gargarejo antes de começar. E aí, essa é a diferença que a gente tem hoje. Mentira, a gente demitiu mais uma vez alguém no programa, entendeu? Que isso? Essa mesa cheia de coisa. Eu disse que escreveu, não leu, o pau comeu. E aí não me obedeceu, demissão.
É sobre demitimos mais uma pessoa e aí agora é um podcast do somente duas pessoas. Mentira, gente. A Pris não tá aqui hoje, ela teve empecilhos na vida dela e aí ela não pôde gravar com a gente hoje, então viemos aqui nós dois. Por quê? Porque vamos entregar conteúdo para vocês essa semana mesmo assim, né? E é isso, estamos aqui Como sempre. nós dois, eu e Gui, o Gui e eu. E a gente vai falar sobre o quê, amigo? Conta pra gente. O que aflige teu Ai, coração? amiga, a gente poderia falar sobre 1 milhão de coisas, como esses 1 milhão de adjetivos, mas a gente pode falar sobre esses encontros, a gente pode falar sobre o porquê que os relacionamentos estão mais difíceis, a gente pode falar sobre sexo, tudo isso está faltando na minha vida, então a gente pode falar sobre tudo isso e os motivos. Você quer 13 Reasons Why? Podemos falar, podemos falar. Não, não tenho muita experiência nesse campo, assim, não tenho nesse campo afetivo sexual, porque eu sou uma virgenzinha ainda, entendeu? Jurou. Em pleno início da minha fase, assim, de relacionamentos, mas vamos lá. Na verdade, a gente pode falar mesmo sobre isso, né? Vamos falar sobre o que acontece, assim. Eu acho que a gente pode falar, amiga, sobre tudo, né? Sobre tudo que tem nos rondado em nossas conversas de bastidores, que vocês não sabem, a gente não fala tudo para vocês, a gente conta só o que convém, metade vai para edição, metade não vai. E a metade que não vai é a metade que a gente fica discutindo o mês inteiro, chorando. Aí eu ligo pra Gabi chorando e falo, Gabi, está acontecendo isso. Aí a Gabi me liga e fala, ai, amiga, dei pra um boy babado, peguei um boy babado, comi um boy Eu falei babado, isso, não, mentirosa. Eu tô. mamei um boy babado. E aí eu fico depressiva com o Raquel. Eu tô em Eu, quarentena, eu. não fiz nada disso, mas depende. Eu estou em quarentena, mas não fiz nada disso que vocês ouviram, porque não vai pro ar, aquelas, né? Exatamente. Não, mas agora falando sério, né? Tipo, a gente, na verdade, a gente decidiu falar sobre isso porque é um papo que vem, é igual o Guigo falou, ia deixar isso guardado assim debaixo do tapete, mas agora que você já explanou, eu vou falar. É um papo que a gente já vem conversando algumas vezes e que a gente nunca tocou no assunto aqui no programa, mas chegou o momento, chegou a hora. Vamos falar aqui. Que é o fato de que a gente vive num tempo de fast foda, né? Tipo, da gente entrar em aplicativo, caçar bem rápido aquilo que a gente quer, querer papos curtos, sem muitas delongas, sem muitos caracteres, e no vamos, vamos, vapo, vapo e vucu, vucu. É esse Manda, o rolê, né? manda foto, viu, gostou, marcou bem, às vezes até manda foto e depois brocha e não sai de foto, e fica Exatamente. assim. É babado, é babado. Porque Eu tô cansada. Porque assim, quem acompanha o podcast há muito tempo já sabe, né, que a Giga é monogâmica, que ela é uma coisa assim, que ela procura um casamento, ela quer uma coisa duradoura. E sabe que eu sou uma pessoa o quê? Não monogâmica, Exatamente. que é uma pessoa que, por enquanto, não tá afim de relacionamento, pelo menos é o que eu digo, mas é tudo pela O questão terror do dos casados. o terror dos casados, porque todo mundo pode ser interessante, mas com certeza alguém que já é de alguém é muito mais. Exatamente. Gente, para quem não sabe, a Gabs ficou com esse apelido do terror dos casados, e quem batizou ela o terror dos casados foi a Dioga. E tem episódio nosso aqui com a Dioga, Ai, que horror. e a Dioga fala muito isso. Inclusive, muito em breve teremos episódio com a Dioga, viu? Aguardem, vem Novamente, aí. a Dioga já teve em 2 episódios aqui, ela foi a mais frequentada desse podcast por enquanto, mas ela ainda vai vir mais vezes. A gente só tá procurando espaço numa agenda lotada dela, porque a gente quer muito trazer de novo. Vem, Dioga, por favor. Exatamente. Vai ser por tudo. Mas é isso, uma coisa que muito tem rondado, né, amigo? Nossos papos é justamente isso, porque a gente entra nos aplicativos, a gente tá acostumado a ver esse negócio do querer muito rápido, do querer muito breve, né? E aí a gente tem sentido um pouco Uhum. de incômodo com isso. Né, e a gente muitas vezes conversa assim sobre como a gente se incomoda um pouco com esse rolê assim de como essas coisas têm fluído e acontecido. Eu me pego muito. Eu me lembro que
essa semana, essas 2 últimas semanas, a gente conversou bastante sobre isso, né, amiga? E Foi. tem várias questões aí que envolvem isso, assim, pelo menos na minha cabeça, porque eu sou aquela que fica martelando os motivos e querendo entender os porquês e etc. E muitas vezes, assim, eu fico pensando que é porque a gente tem dissipado a gente tem falado muito sobre os moldes dos relacionamentos, né? Uhum. E aí, com base nesse rolê dos moldes dos relacionamentos, a gente tem, acho que, estabelecido tantas regras e exercido muito poucas elas, assim, sabe? Tá tudo tão líquido, tá tudo tão, ai, sei lá, você é o mesmo script, o mesmo, é aquilo que você falou. Entrou, poucas palavras, foto, marcou, fez, voltou para casa e a depressão. É esse seu orgulho que incomoda. É exatamente, né? Porque, E tipo isso tem assim, afetado. tem afetado e é super normal que afete, né? E eu acho que a gente ainda não se deu conta disso, sabe? Tipo assim, no geral, do quanto isso tem feito mal pra gente. Porque, assim, a gente tem dois recortes, né, que é importante se fazer. Que a gente sabe que historicamente, assim, tipo, na nossa cultura LGBT, né, que a gente vive na bolha LGBT, a gente sabe que no futuro, que, tipo assim, muitos gays, muitos LGBTs, principalmente homens LGBTs, que, tipo, quando eles estão na idade mais avançada, lá pros seus 40, 50, 60 anos, envelhecem, né? Esse é o ponto. Eles se encontram sozinhos, grande parte deles, né? Uhum. E que hoje em dia o que a gente mais procura, e aí eu tava até refletindo sobre isso, porque eu, como uma pessoa não monogâmica e que não é tão adepta de relacionamentos, o Gigo me fez ter um start assim, né? Tipo, sobre isso, que eu falei pra ele, amigo, eu tenho medo, assim, tipo assim, de lá na frente me arrepender, entendeu? De querer, sei lá, hoje pra mim é muito confortável estar nesse lugar, assim, nessa posição, sabe? E tendo meus Uhum. relacionamentos dessa forma. Só que eu penso, assim, se talvez lá na frente eu não vá me arrepender disso, sabe? Quando eu olhar pra frente, de repente, talvez eu estiver sozinho. Porque o que acontece hoje em dia é que é assim, entendeu? É tudo muito rápido. Os aplicativos, eles fornecem isso pra gente. Eu sei que eu mesmo, eu sou essa cachorrona de aplicativo, entendeu? Eu não tenho meu local, mas, tipo assim, gata, se o boy tem local, é VaptVupt. O boy fala assim, quero. Eu falo, eu quero também, então vamos. E aí, tipo, a gente vai, se encontra com o bofe, faz tudo mil maravilhas, gostosinho às vezes, na maior parte das vezes, gostosinho. Mas aí depois que a gente sai, a gente continua sozinho, né? E só para contextualizar a galera que tá ouvindo, é que assim, a gente estava falando, eu e Gabs e tal, sobre um assunto que é muito corriqueiro entre a gente, assim, que é o lance da monogamia e do poliamor, do relacionamento aberto, dos relacionamentos, enfim, de maneira geral. E Uhum. eu sempre, a gente sempre fica zoando, né? Tipo, qualquer coisa, a Gabs vai e joga na minha cara. Ah, porque a Giga é monogâmica. E eu fico na defensiva sempre. Só que aí um dia eu resolvi parar e olhar, né? Tipo, os prós e os contras do meu molde de relacionamento, que é o monogâmico, e os prós e os contras dos outros moldes de relacionamento. E aí, numa conversa com a Gabs e tal, eu tava conversando com as meninas e falando exatamente a respeito disso, que quando eu fui confrontar o outro molde, né, que é o ou poliamor, ou relacionamento aberto, ou enfim, qualquer coisa assim. Quando eu fui confrontar esses outros moldes, eu me deparei com uma pergunta que foi a que eu até fiz para Gabi. Tipo, tá, muito se propaga hoje em dia na internet, nos aplicativos de pegação e etc., sobre esse lance da liberdade, dos relacionamentos abertos e etc., mas ninguém nunca fala quais são os contras disso. E eu, particularmente, inclusive se você que está ouvindo discordar, vai lá nos comentários desse episódio que a gente vai disponibilizar nas plataformas e fale sobre, tá? E discorra sobre a sua opinião. Mas eu sempre penso que não existe lugar perfeito em nada no mundo. Nada. Tudo tem 2 pesos, 2 medidas. Tudo tem um pró e um contra. Sim. Tudo tem 2 caras, né? Toda moeda tem 2 lados. E quando eu me coloco confrontando o relacionamento aberto, ou poliamor, etc., eu nunca encontro pessoas falando quais são os lados negativos disso. E aí eu comecei a pensar, qual seria o lado negativo disso? E é sobre isso que a gente está falando nesse episódio hoje, né? Que é sobre a rapidez com que tudo isso acontece e a falsa sensação de liberdade que esse tipo de relacionamento, seja ele um relacionamento ou só um encontro para sexo e etc, etc, a gente nunca avalia os contras disso. E os contras disso é a solidão. E eu até comentei com o Gabs.
confrontando os outros modos de relacionamento, eu me cheguei na conclusão de que a curto e médio prazo é tudo muito perfeito, mas a longo prazo eu vejo que talvez as pessoas lá na frente vão se deparar com a solidão, cercada de pessoas cheias de pares, né? Tipo, todo mundo com todo mundo, livre e desimpedida e etc., só que sozinhas no final das contas. Sim. E aí, normalmente, a conclusão que eu chego é que a tendência é que as pessoas terminem seus ciclos sozinhas. E aí, muita gente que está ouvindo, ou até quando eu estava conversando com a Gabs, a gente estava falando sobre isso, de que, mas não é uma coisa negativa, nem nada disso. Não, mas o ser humano em si, e isso não é uma visão cristã, tá, gente? Isso é uma visão, sei lá, antropológica, sei lá como é que eu posso chamar isso. Mas nós, seres humanos, fomos feitos para viver em sociedade, para dividir, não para ser únicos, não para ser ímpar, mas para sermos pares, somar, entendeu? E quando eu falo par, não é homem, mulher, casalzinho, nem nada disso. Mas nós não somos nada sozinhos. O ser humano não viveria o quanto vive se fosse sozinho, porque nada se faz sozinho nesse mundo, nada. Então a gente não nasceu para ser ímpar, sabe? Para ser só um. E, ao mesmo tempo, à medida em que você se divide com várias pessoas, ou que você se multiplica com várias pessoas, em algum estado, em alguma proporção, você vai se encontrar sozinha, carente de um afeto que não necessariamente esses outros moldes de relacionamento talvez consigam suprir lá na frente. Entendeu? Essa ideia do sexo livre, do você pode fazer com quem você quiser, a qualquer hora, é só você manter seus cuidados, etc, etc, etc. E talvez eu acho que é por isso que ultimamente eu tenho visto, não só eu, mas a maioria das pessoas que me cercam muito solitárias, muito sozinhas, muito descontentes com as relações que elas têm tido. Sim. Pô, isso tem sido uma fonte de reflexão durante as últimas semanas mesmo, como o Guigo disse. E aí eu penso também nesse sentido que ele falou, mas tipo assim, eu penso que, eu não sei, acho que é uma coisa que tá tão enraizada assim, esse negócio da solidão, que eu tento buscar, sabe? Tipo, da onde isso vem e como evitar isso, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que, por exemplo, tem gente que tem necessidade de estar em uma relação, né? Eu não sou esse tipo de pessoa. E aí eu fico tentando enxergar isso em mim, sabe? Como que isso funciona pra mim, porque eu não sinto esse tipo de solidão de afeto, por exemplo, sabe? Às vezes eu sinto assim, quando eu sinto que é tipo uma coisa muito rasa, sabe? Tipo, por exemplo, conheci alguém muito rápido assim, e aí fui encontrar essa pessoa, e aí o que a gente teve foi bom, mas foi raso, e aí eu sinto um pouco de angústia, sabe? Depois que isso acaba. Mas, por exemplo, tem pessoas com as quais eu me relaciono que tudo flui super bem, e que aí tem uma troca muito gostosa, ao ponto de eu não sentir esse vazio depois, sabe? E aí é nisso que eu fico tentando encontrar onde é que tá esse negócio aqui dentro de mim, sabe? Tipo, o que me causa esse desconforto, o que me causa essa, sei lá, esse sentimento de incômodo e em partes, assim, solidão. Porque eu também não acredito naquele, que nem eu tava até falando pro Gigo, eu sei que isso é uma realidade, é uma problemática que a gente enfrenta hoje, que é, as pessoas correm muito atrás de relacionamentos rasos, ou de relações rasas, era isso que eu ia falar. A Gabs foi maravilhosa, porque ela, nessa conversa que a gente estava tendo, lembrando, isso é só um resumão, porque a nossa conversa durou umas 4, 5 horas. Teve um dia que a gente pegou uma madrugada, assim, a gente varou ela conversando, daí eu foi até 5 da manhã conversando. E aí eu até falei pra ti, né, amigo, que tipo assim, eu mesmo me enxergo enquanto uma pessoa não monogâmica, né, que eu não me incomodo de estar me relacionando com várias pessoas ao mesmo tempo, não me incomodo que as pessoas que se relacionam comigo estejam se relacionando com outras pessoas e tudo mais. E aí eu até falei, tipo, eu acredito real que a gente tem uma ideia, a gente não explora esses conceitos de não monogamia porque a gente tá muito, tipo assim, a gente tá muito focado em relativizar demais as coisas, sabe? E aí as pessoas não têm conhecimento sobre o que são relacionamentos monogâmicos. E aí eu até falei pro Giga, amigo, se você pega e começa a ver na história, assim, sociedades que eram não monogâmicas, você percebe que eles exploravam relacionamentos de verdade dentro disso. E não só relações, porque uma coisa é se relacionar, outra coisa é ter relacionamento. Então, tipo assim, para relacionamento, em questões de relacionamento, eu me sinto não monogâmico. Só que isso não significa que eu quero duradouramente, sabe, viver pulando de relação em relação, sabe? Só de pontuais, sabe? De coisas pontuais, sabe? Eu acho que eu já tô me sentindo dentro desse lugar de incômodo em relação a isso, sabe? Porque relação, para mim, é uma coisa que pode ser pontual, sabe? Que é muito supérflua.
pode ser ou não. Mas relacionamento já é uma coisa mais que tem parâmetro, sabe? Que tem fundamento, que tem uma raiz em algum lugar. Essa é a Exatamente. diferença. Eu amei quando o Gabs fez pontuou isso, assim. Eu acho que a gente tem nosso problema, e quando eu falo nosso, tipo, da nossa sociedade, ultimamente tem sido viver relações, não relacionamento. E isso independe do molde em que ela se estabelece, né? Sim. Tipo, independente se você tá numa relação monogâmica ou numa relação poliamorosa. Eu acho que... É poliamorosa ou poligâmica? Pode ser os dois. Depende. Pode ser os dois. São coisas diferentes. Então, assim, independente da forma, do molde que a gente está vivendo hoje, a gente ultimamente tem vivido relações, não relacionamento. E eu acho que aí é que mora o problema, sabe? E é isso que tem, tipo, derrubado muito a gente, assim. Tem acabado com a gente. É o lance da gente não tá conseguindo estabelecer vínculo com ninguém. Mesmo quando você tá numa relação de 3, 6, 12 meses, não tem vínculo, né? Não sai da conversa superficial, do sexo superficial e só, assim. Sim. E tá cada vez mais difícil. Ai, gente, ai, amiga, eu já tô... Sei lá, você sabe como que tá meus conflitos de relações ultimamente, né? E tá babado, gente. Olha, eu quero um marido, eu ainda quero um marido. Ai, eu tava falando para as meninas estavam até estranhando, Deus, porque ultimamente eu tô muito romantiquinha, afetuosa e tal, e as meninas falam, você não tem alguma coisa de errado, não sei o que lá, porque você tá assim, parece que o jogo tá virando. Eu falei, não é. É porque assim. Aí eu falei, foi aí que entrou esse negócio, né, desse papo, que entrou o negócio de relação e relacionamento. Eu falei assim, não é porque eu sou não monogâmica que eu não quero nada de afeto envolvido, entendeu? Muito pelo contrário. Gente, eu sou uma pessoa pisciana com ascendente em câncer, olha lá eu justificando com signo. Mas pra mim, quebra todo argumento quando a pessoa justifica com signo. Ela se destrói sozinha. Brincadeiras à parte, tipo assim, eu realmente sou uma pessoa que eu sou muito romantiquinho, sabe? Tipo, apesar de eu não acreditar, tipo, muito nesse negócio da idealização, do amor romântico e tal, e eu sei que muita gente monogâmica, eu sei que não é uma questão tanto mais para monogamia hoje em dia, que eu sei que isso está sendo uma coisa bem desconstruída em qualquer âmbito de relacionamento assim, mas eu também sou uma das pessoas que não acredita nesse negócio de idealização de amor romântico, sabe? Daquele negócio do príncipe encantado perfeito que a gente tem que procurar durante a vida. Ainda assim, é por isso que eu falo que existe essa deturpação, sabe? Do que é não monogâmico, do que é poligâmico, porque existe esse negócio, sabe? Tipo, do povo achar que é cachorrada, que aí você vai pulando de galho em galho e você vai de um para outro e você não entrega nada para essas pessoas, não tem nenhuma troca, sabe? Que acrescente, que agregue na tua vida. E não é assim que funciona para mim, sabe? Por isso que eu tô me questionando um pouco sobre esses conceitos, porque eu quero acreditar que o problema não tá no conceito, tá no que as pessoas estão fazendo com eles, sabe? Na prática. É o que eu quero acreditar. Olha, eu, como já falei, como a gente já conversou uma vez a respeito, e lembrando, tudo que eu falei aqui, gente, foi uma versão bem resumida, então muitos pontos vão ficar abertos aí e vocês reflitam, porque não vai dar para falar tudo, porque se demorou 4 horas da última vez, agora vai demorar 10. Exatamente. Mas eu não acho que o problema é o conceito, não a prática. Eu não acho. Eu acho que eu tenho cada vez mais acreditado que o que tem rolado é que a gente tem cada dia mais, com o avanço de tudo no nosso mundo, como as coisas têm avançado tanto e numa rapidez cada vez mais desproporcional, porque as coisas estão evoluindo, e a gente está cada vez menos conseguindo acompanhar todas essas evoluções. Sim. E um outro aspecto que tem evoluído muito é o aspecto do relacionamento, relacionar-se, né? Que vem do religare e etc. Mas, enfim, tudo isso tem evoluído numa coisa tão rápida, e eu acho que a nossa sociedade, principalmente os mais novos, né, essa nova geração que tem ascendido aí socialmente, enfim, que tem ascendido para o mundo, né, para o nosso mundo, que, querendo ou não, são os jovens que têm comandado e feito as regras na nossa sociedade ultimamente. Essa galera tem sentido uma necessidade em evoluir, só por evoluir, sabe? Eu acho que a gente... E isso, de verdade, sem nenhum saudosismo, sem nenhuma coisa aquela coisa do velho querendo
essa geração e etc, porque eu também ainda sou novinha, não posso falar muito. Mas assim, eu acho Ela que tem que acreditar, né? cuida da vida, cuida da vida. Eu acho que essa nossa sociedade tem tentado evoluir a todo custo. E a palavra evolução criou um significado no consciente coletivo que é de melhora. Melhora. A monogamia? Não, isso é ultrapassado, a gente já evoluiu. Não sei o quê? Não, isso é ultrapassado, a gente já evoluiu. E vale a gente sempre lembrar que a palavra evolução e o sentido evolução nem sempre é para algo positivo. Uhum. Doenças também evoluem. A gente viveu 2 anos percebendo que vírus também evoluem, sabe? Então, evolução nem sempre é uma coisa boa. Às vezes, o que a gente precisa fazer é manutenção do que era velho, sabe? É olhar para o formato antigo e ver o que não está dando certo ali, sabe? E eu acho que o nosso problema enquanto sociedade tem sido esse também. O lance de evoluir por evoluir. Não, a gente vai comer num quadrado. Amanhã a gente vai comer no triângulo, porque o quadrado já é antigo, é ultrapassado, vamos evoluir. É evolução pela evolução, não pela melhora. Não sei lá, pela benfeitoria de algo, sabe? Tem sido só evoluir para não ser ultrapassado. E isso é um reflexo de tudo. As músicas que a gente escuta hoje evoluíram para 2 minutos, 1 minuto. Os filmes agora estão no streaming, quase não estão mais no cinema. Não existe livro, agora é e-book. E tudo vira uma evolução por praticidade, sem medir as consequências que essa praticidade vai trazer. E eu acho que a gente está criando uma geração irresponsável, sabe? Essa é a minha visão, assim. Eu acho que tá todo mundo evoluindo, sem medir o preço da evolução. E toda evolução carrega consigo um preço. E eu percebo que essa evolução maquiada de melhoria tem a ver com evoluir para não me responsabilizar, sabe? Até os discursos militantes que a gente ouve hoje em dia, muitas vezes tira a responsabilidade do indivíduo e joga no estrutural. E não necessariamente tudo é estrutural. Nem necessariamente sempre tem tudo... culpa de um e de outro, né? Exato. Porque senão, amiga, a gente não se responsabiliza por nada, ninguém paga a conta, sabe? Quando é que o indivíduo paga a conta? Sabe? Se a culpa não é minha, não é sua, de quem? É da sociedade, mas peraí, a sociedade é feita de pessoas. E quem são essas pessoas? E eu acho que essa necessidade de jogar a culpa sei lá, no além, no estrutural e etc., é uma falta de comprometimento e responsabilidade com os seus atos, consigo mesmo, sabe? Quando eu vejo as pessoas falando sobre relacionamento nesse sentido, nesse aspecto, sabe? Porque não é bagunça, nem todo relacionamento é bagunça, nem todo molde de relacionamento é bagunça. Não é realmente, mas tem culpados. E quem são os culpados? Somos nós. Sim. Então vamos começar a nomear as coisas e parar de cinzentar. Eu percebo muito que essa evolução é para isenção, não para melhoria. E uma das coisas assim que, tipo, que nem... É obviamente que se a gente vai analisar historicamente, tipo, a monogamia, ela tá... Tipo assim, a não monogamia existiu desde... Também é tão antiga quanto, né, a monogamia. Mas a gente percebe que o que acontece hoje em dia, até hoje em dia, na verdade, é um questionamento em cima da monogamia. E não existe isso do contrário. E quem me abriu a mente para isso, a gente conversando sobre, foi o Guigo, justamente, né? E é por isso que a gente tem conversado tanto sobre, porque, tipo assim, eu tenho uma visão de relacionamento que não é a mesma que a dele. E que, tipo assim, antes da gente começar a falar sobre isso tanto, eu e Scarlett também, que também tá bem envolvida nesses papos, né, amigo? Ela também tava nesse dia, inclusive, com a gente, esse dia que a gente ficou conversando bastante. Eu e Scarlett, a gente se enxerga, a gente se relaciona não monogamicamente. Então, antes da gente começar a ter esses papos assim com o Guigo, que é uma pessoa monogâmica, no caso, tipo, a gente não tava se trazendo esses questionamentos um pro outro, sabe? Porque a gente vê a monogamia sendo questionada diariamente, mas a gente não vê esses questionamentos existindo dentro dos relacionamentos não monogâmicos, da poligamia, nananã. Pode até existir, mas talvez numa bolha. Na minha bolha isso não existe, entendeu? E tá sendo
Não é importante tratada a justamente... problemática, né? Não é tratada a problemática. E, tipo assim, tô dizendo que eu tô deixando de ser monogâmica, que eu tô barbarizando pra cima? Não. Mas tô dizendo que a gente tem Não, que pensar, né, tipo, a longo prazo nos efeitos disso, que é uma coisa que a gente não tá vendo, não tá vendo ser discutida, né? E isso é muito importante. exatamente. Exatamente, porque é aquele lance do tipo, eu não discuto isso porque o molde de relacionamento que eu me encontro agora é perfeito, sabe? Sim, E foi muito legal essa conversa. E eu acho que eu só percebi o start em vocês quando você pegou e falou assim: mas a gente sabe que a monogamia tem vários problemas. Eu falei: não, amigo, mas não é sobre isso. Aliás, não é e é, porque assim, eu estou na monogamia ciente dos problemas que existem nela, mas a minha questão é que você está num outro molde de relacionamento no qual você não conhece as problemáticas dele, e isso é problemático. Entendeu? É estar dentro de um molde do qual só parece perfeito, mas você não conhece as problemáticas e não existe. Tudo na vida tem o bom e o ruim, o pró e o contra, sabe? A sim. gente não pode ser Alice e achar que não, que não existe, porque não existe aquilo que eu falei no início, né? Nós, enquanto seres humanos, o ser humano, ele não foi feito e não é feito a partir de uma visão cristã, tá? É biológica mesmo. Para que Uhum, um ser humano nasça, ele depende de um outro. Então, é intrínseco que o ser humano ele não necessariamente ele não foi feito para estar sozinho, né? Ele não foi criado para viver sozinho. Até porque aham, para que se nasça para que se procrie, para que exista outros seres humanos, a gente precisa de alguém que vá gerá-lo, né? sim. E isso seja biológico ou de laboratório. Até para existir um laboratório, eu vou precisar que alguém me crie, me faça existir. Senão, eu não vim do pó, sabe? Assim, não foi Deus soprou uma fumacinha e nasceu um ser humano. Não é assim que funciona. Então, e partindo desse princípio que a gente não foi feito para estar sozinho, é que a gente tem que observar que, tipo, porra, tudo na vida existe o pró e o contra, o bom e o ruim. E dentro desse novo molde, a gente não tá enxergando o lado ruim, só o lado bom. Não tem um problema aí? Sim, e a dinâmica é justamente essa, da gente começar a conversar mais sobre isso e começar a mudar o destino do nosso próprio grupo, sabe? De quem a gente é nessa sociedade. Porque o que a gente vê é justamente pessoas LGBTs envelhecendo sozinhas, sem ter ninguém, sabe? E tá tudo bem se isso for bom pra vocês, se for uma escolha, mas a gente percebe que isso não é, porque acontece em massa e ninguém se sente bem com isso, sabe? Tanto é que isso é piada, pra quem é jovem, né, no nosso meio. Tipo, é muito engraçado zoar, tipo, Eu os, tava ve discutindo. os idosos que estão nos aplicativos, as pessoas velhas que estão lá e que vivem querendo pagar, inclusive, para ficar com alguém novo, porque essa pessoa já não tem mais ninguém que quer ela, o corpo dela não é mais desejável, sabe? E é justamente de tudo isso, sabe? Essas fontes. E aí, isso começou a se tornar uma questão para mim, na verdade, foi antes até mesmo da gente ter esses papos. E eu falei até para você, né? Tipo, onde isso surgiu, Aham. que foi do papo que eu tinha com a Jaque, com a minha amiga. Que minha amiga falou assim: amigo, quando a gente tiver velho, a gente vai ter que morar perto, porque a gente vai ter que se cuidar. E aí, tipo assim, a Jaque, eu sou panqueque sexual e a Jaque também, né? E a Jaque, Uhum. a Jaque vivia falando, quando a gente vai velho, a gente vai ter que se cuidar. E aí, olha como a gente já projeta que a gente vai viver sozinho no futuro, sabe? Exatamente. E aí eu tava até vendo uma imagem de uma cena, eu vi uma imagem hoje, que eu até repostei ela, que é... Dá pra ouvir uma palma, Da... até me perdi. E aí, eu até repostei uma cena Você estava falando que vocês da série. projetam. A cena da Sim, série que verdade. eu vi, que eu repostei, que é uma cena de Elite, né? Que o menino ele vai e fala assim: eu tenho. Aquele é meu namorado, mas eu não posso trazer ele em casa, por exemplo, porque nossos pais não veem bem nosso relacionamento, sabe? E aí isso começa Uhum. desde essa época, quando a gente se relaciona e a gente não pode apresentar a pessoa para nossa família, sabe? E a gente percebe que. O problema é que essa fase passa, a gente conquista a nossa independência financeira, sai de casa, só que a gente não muda esse cenário, sabe? De poder levar a pessoa que a gente quer em casa, entendeu? A gente não cria novos hábitos, a gente mantém aqueles de tipo de ter a pessoa escondida ou de não ter uma relação duradoura, porque a gente não vai poder apresentar para quem convive com a gente. E aí a gente leva isso para o nosso futuro e termina assim. E eu acho que isso não é uma coisa que a gente realmente quer, entendeu? Eu acho que isso está sendo levado justamente por essa, sabe? Já porque existe esse negócio, na adolescência você não pode levar porque sua família não sabe. E aí depois
se torna um hábito tão grande de você ficar com as pessoas e ter relações breves, porque, tipo assim, quem vai aguentar carregar uma relação durante muito tempo sem poder apresentar para quem você convive, sabe? Sem poder você sair para um rolê e levar, sem você ir para um almoço de família e levar. E aí isso se torna um hábito e a gente sai pulando de relação em relação por conta disso. Porque a gente sabe que não vai poder durar muito tempo isso, uma relação. Não se sustenta assim, né? Exatamente. E um outro ponto que você falou agora e me fez enxergar também, que cai no que a gente estava falando anteriormente, que era o lance de assim, quando eu falei, né, que eu não tenho nenhum problema com, quando eu falo, né, que eu não tenho nenhum problema com pessoas que têm outros e vivem outros modos de relacionamento, a minha questão vale voltar aqui e afirmar. A questão não é os outros moldes de relacionamento, é como isso tem sido tratado e que eu acredito que algumas dessas coisas todas seriam resolvidas se a gente começasse a perceber os motivos pelos quais a gente está indo por esse caminho, sabe? A evolução pela evolução. Até porque, você falando agora, me fez pensar o seguinte, eu acho que antes da gente chegar nesse nível, que para mim exige muita maturidade, do relacionamento aberto, poliamoroso, etc., antes da gente chegar nesse nível, a gente tem que começar a enxergar antes, bem antes. A gente tem que começar a enxergar, primeiro analisar o que não dá certo no monogâmico, fazer as devidas manutenções e ver se dentro das devidas manutenções ainda assim não é propício para a gente. Porque antes disso a gente tem que começar a enxergar os nossos corpos envelhecidos, aceitá-los, amá-los, respeitá-los e começar a olhar se a gente sente atração por esses corpos também. Eu vou até cair aqui num outro assunto, mas que vai estar dentro. Não sei se você viu que essa semana vazou não, né? Porque ele postou a nude do Ney Matogrosso. E ele postou lá nas redes sociais dele, aí depois ele excluiu e etc. E foi um bafafá por conta da nude do Ney Matogrosso. Sim. A gente sabe que nude por si só já gera um bafafá, né? Sim. Por si só já é uma coisa que gera um burburinho. Mas mais ainda quando é de uma figura de, sei lá, 60 anos, 70 anos, não tenho certeza quantos anos ele tem. Então percebe como a figura do gay mais velho já é estranha pra gente, enquanto mais novos. Percebe? E aí eu pergunto, se a gente ainda não naturalizou a imagem do velho com tesão, do gay com tesão, ou do velho, enfim, da sexualidade do velho, né, da pessoa acima dos 50 anos, sei lá, se a gente ainda não naturalizou essa visão, como é que a gente vai ter relacionamentos poliamorosos ou abertos ou monogâmicos quando a gente tiver essa idade? Porque a gente não está acostumado, a gente nem se habituou a ver essa imagem hoje. É um tabu pra gente, enquanto comunidade LGBTQIA+. É um tabu pra gente esse tipo de corpo exposto a nossa mercê hoje. E como é que vai ser isso quando a gente tiver 50, que aí aquele corpo que espanta a gente hoje vai ser o nosso lá na frente? Como que a gente vai lidar com o nosso corpo e como que a gente vai lidar com os corpos que a gente vai ter naquela lá na frente, sabe? Será que a gente vai se sentir atraído por esses corpos? Porque aí vamos supor, eu tô só levantando pontos aqui e, novamente, se você discorda, você tem alguma opinião ou alguma solução para o que a gente está falando, comenta lá no post que vai sair no episódio, tá? Ouve o episódio e depois vai lá e comenta. Então, a pergunta que eu faço é exatamente essa. Como é que a gente vai lidar, então, se, tipo, sei lá, você se propõe a ter um molde de relacionamento aberto ou poligâmico? Hoje, isso está muito fácil para você. E quando eu falo fácil, não é no sentido do descaso do assunto. É fácil porque você consegue se sentir atraído por várias outras pessoas e essas outras pessoas estão nas redes sociais também. E aí você consegue dialogar, se comunicar, trocar e se relacionar com essas pessoas. Mas e quando você tiver 50 anos? Como é que vai estar isso para você? Será que você vai estar se relacionando com pessoas da sua idade? Ou não? E se não, como é que vai ser para você, com o corpo que você vai ter com 50 anos, tendo que lidar com esses corpos de 15, 16, 20, 30 anos mais novos que você? Como que vai ser? Será que a gente está pronto realmente para viver esse molde de relacionamento? Será que a gente já pensou em todas as problemáticas? Porque quando a gente envelhecer,
o molde ele envelhece junto, mas as pessoas, será que elas vão envelhecer com os mesmos conceitos que a gente tem hoje, sabe? É por isso que eu falo que eu ainda não sei lidar com esse molde de relação, com esses novos moldes, porque quando eu me confronto com eles, eu não enxergo solução, eu vejo mais problemas a longo prazo, porque a curto e médio tudo é muito bom, mas a longo a gente não está acostumado a lidar com corpo idoso, com corpo velho. E como vai ser, sabe? Se relacionar com vários corpos, sendo que a gente não está nem acostumado, a gente não vai estar acostumado a lidar com o nosso, a gente não está acostumado a ver uma nude do Ney Matogrosso e achar natural, como a do menino novinho que posta nude no Twitter mais 18, a gente não está acostumado. Como que a gente vai fazer? Sim, e acho que é por isso que existe todo esse estigma que tem justamente sobre essas pessoas idosas nos aplicativos, porque aí a gente termina sozinho, idoso e estando sozinho, e aí eles vão para os aplicativos, só que quem quer se relacionar com essas pessoas, sabe? E aí entra em voga, tipo, os idosos querendo, tipo, pagar para que alguém se relacione com eles. E isso pela necessidade ou pelo querer do afeto, do contato e tal. E aí, oh meu Deus, que coisa mais linda! Uma pausa, gente, pra fofura, que eu tô vendo aqui o bebezinho, o sobrinho do Kiko, que ele tá cuidando hoje. Gente, eu tô gravando e cuidando do bebê. Então, se em algum momento eu der uma pausa, porque eu tô indo lá olhar se ele tá bem. Não estranhem. Ai, menina, me interrompendo aqui, eu tava... Ai, eu fico nervoso. Mas é isso, não estranhe. É assim que acontece. Aqui é um programa family friendly. Vocês acharam que não? Exatamente. Mas é isso, sabe? Nesses pontos que eu me pergunto, sabe? Até onde vai. Uhum. O Quando problema eu vi... Não sei se como isso bateu em você, o lance da nude do Ney Matogrosso, mas quando eu vi isso e eu vi os comentários acerca disso, aí eu fiquei, a gente realmente não está acostumado com a ideia de envelhecer. E isso é muito da nossa comunidade. Uhum. É muito da nossa comunidade. Eu não sei, na verdade, porque eu tava meio fora das redes, tava usando só Instagram, e no Instagram, tipo, o jeito que isso apareceu pra mim, eu vi por lá, né, mas, tipo assim, foi alguém postando no Stories com a tarde que tava lá, né, do emoji lá na frente, Uhum. e aí que eu me dei conta de que estava rolando, porque no Twitter é que essas coisas caem mais pesado, né, e aí eu não sei Sim. como que isso rolou por lá, mas, tipo assim, não sei qual foi a repercussão que deu, pra mim foi muito de boas, mas eu sei que isso realmente é um problema que a gente tem, né, enquanto sociedade no geral. Sim. Que é de não enxergar também que, tipo assim, gente, corpos idosos, as pessoas velhas continuam tendo suas vontades, seus desejos normalmente. Então, é uma questão que a gente tem que aprender a naturalizar. E, na verdade, nesse negócio assim, amigo, que você fala das problemáticas e tal, de relacionamentos não monogâmicos, que elas existem, eu acho que o problema existe, obviamente, eu também sei disso, mas acho que o problema é justamente só que a gente não conversa sobre isso, sabe? Esse silêncio e essa idealização maravilhosa de que tudo é mil flores e maravilhas. Gente, o relacionamento ele vai ser bom em qualquer modo, sabe? Ele tem a possibilidade, na verdade, de ser bom em qualquer modo, seja monogâmico, não monogâmico, o que vai depender é a forma que você lida com isso, sabe? Que tipo de responsabilidade você tem e o quão consciente você tá de como aquilo te afeta. Mas é importante que, tipo assim, socialmente, que em sociedade, em comunidade, a gente questione e converse mais sobre os não monogâmicos, porque eles são modos que a sociedade, no geral, tá tendo acesso só agora, né? Sempre existiu, mas nunca foi uma coisa que era conversado pela sociedade, isso era tabu. E hoje em dia que a gente tá tentando quebrar isso, sabe? E o problema é a gente ir com essa idealização adolescente, assim, de achar que vai ser mil maravilhas, igual aquele negócio de primeiro amor de adolescente, que super acredita que vai encontrar o amor da vida. E aí é que O problema é a utopia, né? O problema é a utopia. Exatamente. É achar que é perfeito. É sempre perfeito e nunca se questionar os problemas, né? Exatamente. É por isso que é importante a gente conversar sobre, para que justamente a gente aprenda a ver como que esses relacionamentos são de fato. A gente sabe das problemáticas que tem a monogamia, sabe dos lados bons que ela tem também, e a gente precisa conversar sobre esses outros modos para que a gente veja o que eles têm de bom e o que eles têm de ruim, porque a gente saber só do bom não vai ser bom, não vai adiantar de nada, porque todo relacionamento a longo prazo tem as coisas boas e as ruins. E se a gente só comentou das boas, aí você entra naquele... Isso em qualquer modo de relacionamento. Se você só conhece o lado bom, só acredita no lado bom, você entra naquele quebra-cara, porque você percebe que a longo prazo nada é maravilhoso 100%, sabe? Tudo tem algum problema. E aí que mora a frustração, é aí que mora toda a luta, né? Você se frustrar, né? Exatamente. E aí é justamente por isso que a gente tem conversado tanto. A reflexão é essa, assim, gatas. Eu acho que a reflexão é essa, sabe? Gatas,
verifique como você tem se relacionado com as pessoas. É uma relação ou um relacionamento, sabe? A relação, ela não necessariamente inclui vínculo, inclui afetividade, inclui responsabilidade. E responsabilize-se, sim, pelo tipo de relação que você tem com as pessoas. Você é responsável pela relação que você constrói com as pessoas. Talvez você não seja responsável por cativá-las, mas por tudo aquilo que você tem construído com ela, parte dessa construção vem da sua responsabilidade dentro dessa relação, sabe? Analise como você tem tratado o outro, analise você tem tratado, como você vem sendo tratado e perceba se você tem realmente pensado em tudo na vida a longo prazo. Eu acho que tá aí. Uma coisa que a gente já falou no episódio, que em breve teremos também uma parte 2 do episódio onde a gente fala sobre economia, finanças, né? Aquele de finanças. Isso. É que a gente não se... O brasileiro, sobretudo, olhando só por dentro da ótica da qual a gente tem mais familiaridade, né? O Brasil, nós não temos o costume de analisar nada a longo prazo. Tudo nosso é imediatista, tudo nosso é analisando com base no vozes da minha cabeça e no que essas vozes querem agora. Então, eu acho que um exercício que vale você que está ouvindo a gente fazer é comece a analisar as coisas a longo prazo, sempre. Tudo, não só em se tratando de relacionamento, em se tratando de sexo, se a gente analisar essas coisas, todas essas, enfim, sexo, estudo, dinheiro, casa, família, amigos, se a gente começasse a analisar as nossas relações, as relações que a gente tem com tudo ao nosso redor a longo prazo, talvez a gente lidaria melhor com os problemas, né? Porque eles não nos pegariam de surpresa, como na maioria das vezes acontece. A gente é pego de surpresa sobre as coisas. Exatamente, aí é sobre isso, é sobre isso. E aí, a gente até começou falando desse negócio da Fast Foda, e eu queria falar mais um pouquinho sobre isto, desse rolê dos apps, que a gente também já fez episódio sobre, mas acho que a gente nem focou tanto nisso, né? Nesse rolê do imediatismo, que também tem a ver com tudo isso que a gente falou até agora, que é esse rolê de, tipo, ir lá no aplicativo e tudo ser pra ontem. Uma coisa que, tipo assim, acontece absurdamente e ultimamente me incomoda bastante, mais do que antes. Se vocês ouvirem o cachorro de fundo, gente, é o meu cachorro aqui que ele tá infernizando hoje. Ele tá muito atacado porque meu irmão tá perto dele. Mas enfim, acontece, é assim, entendeu? A vida do brasileiro. Um tem um bebê em casa, o bebê até que tá comportado, né? O outro tem um cachorro que tá atacado. E aí o rolê. Mas eu já tô indo olhar. E aí o rolê é esse negócio dos apps, sabe? Que, tipo assim, uma coisa que tem me incomodado muito é esse imediatismo pra sururu, sabe? Tipo, desse negócio de vamos. Só que, tipo assim, gata, nem sempre as possibilidades estão favoráveis, sabe? E eu percebo que ninguém quer saber disso, entendeu? Tipo assim, é uma tal de você tem o local e aí você fala que não tem, aí você pergunta e você tem, aí a pessoa não. E aí, tipo, pronto, acabou, porque nenhum dos dois tem local, entendeu? Se não tem local, não tem foda, se não tem foda, não tem nada. Tchau. Não, e o pior, amiga, tipo, não tem foda, mas também não tem um papo bacana, sabe? Tipo, não gira. Tipo assim, gente, o mundo não gira em torno de sexo, por mais que seja muito gostoso, não gira em torno disso, sabe, amigo? E eu acho que isso. É até mais gostoso quando tem, né? Quando tem o papo, quando tem. Porque aí tem intimidade. Exatamente. Eu acho, sabe? Tipo, eu acho que é muito importante, tipo, algum tipo de relação antes, sabe? Tipo, de troca, sabe? De papo e tal, de vocês se alinhar ali, ver se realmente flui e tal. Porque eu acho que se torna mais interessante mesmo você saber se aquela pessoa tá alinhada com os teus interesses. Porque sexo por sexo é muito fácil, né, gente? Né? Eu ultimamente, gata, eu tenho assim, cansado, sabe? Cansada de aplicativos de cassação. E olha só que contradição, né? Que a gente começou esse podcast, um dos primeiros episódios foi falando sobre a minha entrada nos aplicativos de pegação. Ah, mas tem E quase agora, um ano já também, né, gata? Segunda temporada, tô eu aqui falando, ai, tô cansada dos aplicativos, não tem mais me atraído. E realmente, não tem mais me atraído. Normalmente eu só ativo os aplicativos de pegação quando eu vou para algum lugar ou quando eu vou sair e tal, para ver se eu conheço alguém novo, né? Ainda mais na minha condição, que é bem mais complicada de conhecer pessoas novas, porque na maioria das vezes as pessoas que me acompanham nas redes sociais
Elas me conhecem através do meu trabalho, então elas já não me conhecem, né? Elas conhecem só o que eu mostro para elas, então é difícil estabelecer vínculo e intimidade com essas pessoas. Embora exista um vínculo e uma intimidade com, enfim, as pessoas que acompanham o meu trabalho, mas é um vínculo e uma intimidade totalmente diferente da que a gente está falando aqui. Sim. Então eu só ativo os aplicativos mesmo quando eu vou para algum lugar distante, quando eu vou para o centro e tal, para ver se eu conheço alguém legal. Mas aí é que tá. Ao mesmo tempo, eu caio nesse conflito. Não sei se você também cai nessa. Mas, tipo assim, quando eu vou para algum lugar que eu ativo o aplicativo, aí beleza, vai aparecendo várias pessoas. E ao mesmo tempo, vem uma coisa na minha cabeça que mas essas pessoas só querem coisa para agora. Elas querem coisa para já. Tipo assim, você tá passando aqui, para aqui, vamos foder. Depois você vai, segue o seu rumo. Sabe? E aí eu fico pensando, tipo, cara, acho que nem isso mais tá adiantando, porque as pessoas não querem, tipo, conversar, elas não querem se conhecer, elas não querem estabelecer diálogo nem vínculo, elas querem só e única e exclusivamente isso. E percebe quanto egoísta a gente tá ficando? Amiga, eu tô muito freudiana. Assim, sabe? Eu ando me pensando demais, pensando na sociedade demais. Acho que é também a quantidade de livro que eu tenho lido e que tem me estimulado a me pensar mais. Mas, amiga, eu ando pensando muito nisso. Porque, tipo, olha quanto a gente tem cada dia mais. A gente tem ficado egoísta, sabe? Porque a gente só tá pensando no nosso prazer e no prazer de agora. E agora só. E é tipo assim, é aquele agora, o problema não é nem tipo assim, ai, quero pra agora. É tipo assim, eu não tenho problema nenhum que seja casual. Tipo assim, a gente não vai ter nada, entendeu? Mas tipo assim, não tenho nenhum problema com isso. Mas o problema é que é tipo assim, é um agora que é agora e acabou, entendeu? Tipo assim, mesmo se for bom, você não vai me chamar pra uma segunda vez, sabe? Tipo, é agora ou nunca. Porque você quer o novo, sabe? Você quer toda hora um diferente. Tipo assim, não existe essa possibilidade. O problema não é que seja só uma vez. O problema é que não existe essa possibilidade, sabe? Eu me incomodo com isso. Porque é meio que, tipo assim, preciso preencher cartelinha, sabe? Tem várias figurinhas e eu preciso preencher esse álbum, preciso colocar que eu peguei tanto, sabe? Pra mim sou assim, dessa maneira, sabe? E isso pra mim é incômodo. Sim. Eu também tô sentindo bastante incômodo com os apps, ainda tenho instalado, mas não garanto até quando. E aí, só que eu tô numa vibes assim também igual essa, sabe? Se eu vou sair, eu abro, ou então às vezes eu abro algum dia quando eu tô afim, assim, sei lá, tô fazendo nada, eu vou abrir. Só que eu não tô abrindo sempre mais também, e aí quando eu abro, geralmente é para responder alguém. E só que eu tô muito mais tranquilo com isso porque tô num momento bom agora, sabe? De me relacionar assim e tal. Acho que é por isso, sabe? Porque pra mim, não significa que eu tô procurando um namoro, que eu quero noivar, que eu quero casar, mas eu quero ter trocas interessantes, sabe? Eu quero ter momentos bons. Seja de uma coisa que seja casual, seja para uma coisa que seja uma amizade colorida, que a gente vai poder sair para rolê, vai poder sair para conversar, vai poder sair para comer e também vai se pegar depois. Mas é isso que eu tô querendo, sabe? É nessa vibe que eu tô e eu acho que é interessante quando a gente tira proveito, sabe? Porque às vezes a pessoa até é interessante, a pessoa pode até virar uma amizade, ou então ela pode ser alguém que você vai ter o contato ali, que quando você vê um filme, uma série, você vai poder conversar com ela sobre, tipo, não é só aquele negócio de tipo assim, fudeu, gozou, acabou, entendeu? Isso para mim me incomoda um pouco. Eu super concordo. Eu descobri que eu tenho uma coisa que eu ainda não sei se é isso, por causa de você, que você me falou que eu era assim, que é o lance do... Como que é? Aquelas pessoas que se atraem por pessoas que são mais... Sápio. Quando você me falou isso, eu fiquei tipo, não precisa ser necessariamente isso. Mas ultimamente eu tenho percebido que é muito assim mesmo, sabe? Tipo, eu não consigo me atrair por uma pessoa que ela não vai poder ter 30 minutos de conversa comigo, sabe? Sobre qualquer outra coisa que não seja sexo, sabe? E não que eu não goste. Gente, quem me conhece, quem me conhece sabe que a Trepadeira de Guarulhos. Trepadeira de Guarulhos não, né? Porque exatamente. Amo. Trepadeira de Guarulhos não, porque ela estende a trepada assim para São Ela Paulo é inteira. internacional, é do Brasil. É do Brasil, ela estende para onde for. Pois é, tipo assim. Amiga, eu acho mas que nem não é tem a ver sábio, com sabia? isso. Sábio é a pessoa que se atrai pela inteligência da outra pessoa, quando a outra pessoa é inteligente. Eu acho que é o Demi, né? O Demi é quando a pessoa o Demi se atrai quando tem algum tipo de relação desenvolvida, assim, sabe? De afeto. Tipo assim, quer ver? Eu vou até pesquisar para não falar coisa errada, porque senão já viu, né? Pois é, pode ser que seja isso, porque eu realmente, amiga, eu não tenho mais conseguido estabelecer vínculo ou
eu diálogo com uma pessoa, quando eu começo a conversar com a pessoa, eu começo a puxar assunto, porque eu sou dessa pessoa. Se você me encontrou no aplicativo e me deu um oi, pode ter certeza que eu vou ficar tentando puxar assunto com você, porque eu quero me relacionar. Eu quero trocar. E aí, se você deu a sorte, porque também tem isso, né? Se a pessoa dá match comigo num Tinder da vida e ela não fala comigo, se eu não estiver extremamente interessada, eu não vou também, sabe? Tipo, gata, quando cai na minha vez, eu vou lá e eu faço meu papel. Mas se caiu na sua e você não fez nada, já significa pra mim que você não tem nem o que falar, sabe? Tá só ali cumprindo figurinha no álbum. E aí me cansa, tchau. Mas assim, se eu percebo ultimamente que a pessoa vem falar comigo e eu olho, assim, eu percebo que essa pessoa não vai cumprir 30 minutos de conversa comigo que não seja falar sobre sexo, tchau, não tenho paciência, eu não tenho mais paciência pra quem tá começando. E aí eu não sei se isso é demissexual. O DM é quando, aqui tá escrito, sentir atração sexual quando existe um vínculo afetivo ou intelectual. Talvez, né? Então eu acho que é isso. Talvez seja isso. Talvez seja um meio de campo aí. Mas eu também sou dessa vibe, sabe? Por mais que, tipo assim, gata, às vezes eu quero muito casual. A maior parte das vezes eu quero coisa casual, sabe? Mas por mais que seja casual, eu até falei pro Guigo, não é por conta disso que é só uma cachorrada louca de, tipo, que é só uma coisa carnal, sabe? Tipo assim, eu quero ter algum tipo de interação com essa pessoa, gente. Porque pra mim, esse rolê de dar fodas, que você não pode trocar nada com a pessoa, que não tem um papo, não é interessante, sabe? Não se torna interessante. Tipo assim, porque a gente gozar por gozar, a gente goza toda semana, querendo ou não. Amiga, e tem aquela. Eu não me lembro quem foi que me falou isso uma vez, mas me pegou e me falou assim: olha, se você olhar para uma pessoa, se sentir atraída por ela, bater uma punheta, e ainda assim você continuar atraído por ela, você está atraído por ela. Agora, se você olhar para uma pessoa, conversar com uma pessoa, bater uma punheta e 5 minutos depois você querer dormir ou assistir uma série ou qualquer coisa assim, significa que você não está atraída pela pessoa, você está atraída só pelo sexo. Entendeu? E muitas vezes a gente percebe que a gente estaria se poupando e poupando o outro, né? O lance da responsabilidade de novo aí. A gente estaria se poupando e poupando o outro se a gente só batesse uma punheta. Sim. Porque, tipo, porque tem umas coisas que a gente vê nesses apps que beiram a loucura, assim, né? Tipo, sei lá, tinha um menino esses dias que ele me chamava pra sair ele não lembrava de mim o dia inteiro. Quando dava 3 horas da manhã, ele lembrava. Ele me chamava pra ir pra garagem da casa dele, que ele não morava sozinho, morava com a família, pra garagem da casa dele, porque ele falava que a gente podia fazer alguma coisa lá, mas ele falava que tinha que ser em silêncio. Aí eu falava pra ele que não ia rolar. E aí, o pior é que eu até tinha interesse nele, né? Mas aí, eu falava que não ia rolar, ele chamava, amiga, quase todo dia, 3 horas da manhã, batia 3 horas, era batata, ele me chamava e falava isso. Quando eu falava que não ia rolar, chegou uma hora que ele falou assim, e se a gente fosse para outro lugar? Acho que a gente tem um lugar que a gente pode ir. Eu falei, tá, onde? Isso, 3 horas da manhã. Ele, porque tem uma trilha, assim, que é de mato, não sei o que lá. Eu, bofe, tudo bom, gata, na primeira vez que ele me falasse, vamos pra garagem, tchau, bloque. Pra tu ver, amiga, como, tipo, é uma coisa, assim, que a pessoa, ela só quer fuder, tipo assim, ela só quer, sabe? Tipo assim, na garagem da tua casa, sabe? Tipo, uma coisa assim que, tipo, é tão... Assim, ela está se sujeitando a qualquer coisa e quer fazer com que você se sujeite a qualquer coisa pelo prazer dela, não é nem o seu. Exatamente, pelo prazer dela. E aí eu penso também numa outra coisa, assim, sabe? De, tipo... imagina quem é que topa isso, sabe? Eu fico pensando, gente... Tem, mas tem. Como? O pior é que tem. E aí eu fico pensando que tipo de coisa essas pessoas procuram, sabe? Porque se é que procuram alguma coisa, elas sabem, tipo, que... amigo, não sei, não me desce na cabeça, assim, sabe? Esse tipo de coisa. E aí eu fico pensando nisso. O outro... E é cada absurdo que eu vejo, assim, que, tipo, pra mim, não sei, não rola, sabe? Só mais um detalhe. E só mais um detalhe, isso cai novamente no que a gente estava falando, de pensar só no agora. Exatamente. Sabe? E aí, tipo, e é isso que eu tenho feito, sabe? Tipo assim, olha, se você for me levar pra sair, pra fazer alguma coisa, beleza, a gente vai. Agora, se você não for topar nem ao menos sair comigo e depois a gente pensar em sexo, aí eu já também não quero, entendeu? Porque por mais que às vezes eu tô atacada de gata, a Larissa gritando, falando assim, eu quero trepar aí, lá, não vou. Entendeu? Porque eu sei que é coisa de momento, entendeu? Tipo assim, você tá lá com Nossa, gata, eu nem sei quando foi a última vez que eu fui, mas... E vocês são prova viva real disso, né? Porque, tipo assim, as últimas vezes que eu saí
com alguém, eu não transei, vocês sabem disso? E aí eu falei assim, Aham. porque pra mim isso não tá sendo uma prioridade no momento. É falta de vontade? Não é. Quero muito transar? Quero muito transar. Mas eu não quero só ficar nisso, entendeu? Eu quero alguma coisa que me dê alguma possibilidade de desfrutar bons momentos, sabe? Eu acho que isso é o que eu mais estou procurando no momento. Eu acho que isso é importante pra mim. E eu também tô muito nesse rolê de tipo, se for só pela trans em si, não quero. Agora, se você puder me oferecer alguma coisa mais, e eu nem tô pedindo pra você botar uma aliança no meu dedo, não tô pedindo pra você me apresentar pra sua família, eu não tô pedindo nada disso. Ah, eu tô porque eu não achei meu cu nem minha rola no lixo. Então tem que fazer valer cada centímetro que estiver em jogo, seja o meu ou o seu. Oh, meu Vai ter que fazer Deus. valer. Vai ter que fazer valer. Quero casar sim, quero ter filho, quero tudo isso que eu tenho direito. Que eu tenho direito. E não estou falando de direito LGBT, não. Estou falando de direito que eu sou uma bela de uma gostosa e eu mereço esse direito de ter um marido e um filho, sabe? Então, tipo, gata, eu mereço isso. Eu me mereço, eu mereço isso. E não tô romantizando casamento, porque já viver um relacionamento onde a pessoa, por falta de comprometimento, por não querer se comprometer, ela questionava as minhas vontades, sabe? Tipo, mas você quer casar porque é estrutural, porque você aprende, tipo assim, querendo jogar a responsabilidade numa sociedade, sabe? Uhum. Porque você aprendeu isso na sociedade. Porque a sociedade coloca esse brinquedo de casinha na sua cabeça, e etc, e etc. E aí, inclusive, recomendo para vocês O Sorriso de Mona Lisa, um filme incrível que fala sobre questões de feminismo e tal. Esse relacionamento que eu tive, e aí o boy pegava e falava isso, né? Falava, não, porque isso a sociedade colocou na sua cabeça. Essa vontade não é sua, é estrutural, e piriri pororó. E aí eu peguei, tipo, várias vezes falei pra pessoa, não, calma aí. Não use a estrutura de uma sociedade machista enfim, patriarcal, que coloca isso na nossa cabeça do casamento, filho e etc., como justificativa para algo que você não quer, sabe? Eu acho que a gente tem que assumir nossa parcela de responsabilidade. Eu quero isso porque eu quero isso. E eu quero isso ciente dos prós e contras da monogamia, do casamento, etc. Eu quero isso para mim porque eu amo isso, eu gosto dessa ideia, eu compartilho disso, gosto desse sentimento e é algo que eu quero, sabe? E sei também que poderia não querer e sei quais os motivos para não querer. Agora, a questão não é que eu quero um relacionamento, um filho, um casamento. A questão não é essa, a questão é que você não quer, mas você não consegue se responsabilizar pelo seu ato e você continua comigo me fazendo refém de algo que você não quer, que você sabe que eu quero, sabe? Então, tipo, porra, se você não tá preparado para se relacionar com as pessoas, tá tudo certo, não tem problema. Só que vale você também entender que as pessoas às vezes não querem que seja, como você falou, impessoal, sabe? Uhum. Se isso seja dentro de um relacionamento ou seja só numa relação de casual, sabe? Uhum. Saiba o que você quer a curto, médio e longo prazo. Se é que nem você falou, eu quero sexo, mas eu não quero só isso. Eu quero que seja uma relação casual que ela tenha algo além de sexo. Uhum. Não foi isso? Ou seja, Sim. você está pensando a curto, médio e longo prazo. Você está pensando que você pode encontrar essa pessoa mais vezes, vocês podem sair, se divertir, comer alguma coisa, só ir para bater papo, sem nenhum intuito de sexo, e também sexo. Ou seja, você está Uhum. pensando em curto, médio e longo prazo. Agora tem gente que está só pensando agora. E justifica isso como se isso fosse, tipo, liberdade. Isso não é liberdade. Isso é falta de responsabilidade. Sim, eu sempre parti dessa premissa, sabe, amigo? Por mais que eu tivesse na época mais cachorro, assim, mais cadela querendo só sair, eu sempre dei essa possibilidade, sabe? Tipo, se for bacana, sempre tem a possibilidade da gente estender ou continuar ou fazer mais vezes, sabe? E porque eu acho que é justamente Sim, disso, sabe? Tipo assim, não tem como você saber. É por isso que, tipo assim, eu acho muito ridículo esse negócio de, tipo assim, tipo assim, qual o seu interesse? Tipo assim, eu tô interessado em várias coisas, depende de como vai fluir as coisas entre a gente, entendeu? Tanto é que eu respondo isso. Aí eu, tipo assim, eu falo, bom, pra agora, eu sempre mando isso. Eu falo assim, bom, de início eu quero isso, isso e isso. Mas
dependendo de como a gente vai desenvolver esse papo, pode ser que novos interesses surjam, entendeu? Amiga, eu ando que nem eu falei esses dias. Acho que foi pra você que eu falei esses dias, né? O quê? Tipo, a gente tava conversando quando o boy pergunta o que procura. E eu ando num nível que eu ando assim, gato, eu Foi. procuro tudo, menos briga. Só isso que eu não quero. Aham. De resto, eu quero tudo que eu tenho direito. Ah, o que você tá buscando aqui? Eu busco tudo menos briga, sabe? Aham. Tô aceitando de um tudo, só não quero conflito, sabe? E é bem isso, assim. Eu tô muito cansado, amiga, de aplicativo. Muito cansado, porque as coisas que tem aparecido pra mim não são legais. Não são legais. Tô com um boy aí, assim, que a gente tá num rolê ainda que não sei se vai, não sei se não vai e tá enrolado e tal, Ih, mas boy, se aprendi com a Gabs apruma, hein? também que enquanto eu não Senão, colocar a aliança no meu dedo, se não é apruma, hein? relação. Senão você vai levar uns pés na bunda logo, logo. Ai, eu tenho vontade de mandar pra ele o vídeo da Regina Roca. Se liga, hein? Vamos agir. Pois é. Porque, ai, não, enfim, gente. Esse episódio foi pra dizer que eu continuo solteira, tá? Ih! Continuo sozinha. Quero um marido. Marido. Hoje, minha Entendem? gente, desde o episódio 6, ela procurando um marido. Tenho Bicha, a dó gente vai dela. estar hoje no episódio 36, 30 episódios depois, e ela ainda está Na atrás do procura do marido. marido. É, gata, 30 episódios, vocês estão passados 30 semanas, porque a gente não faltou nesse meio. Não, acho que faltou uma. Não, enfim, Não, 30 não faltou. semanas. Ah, Não é, faltou, faltou. faltou uma, mas enfim, quase 30 semanas aí a gata na procura do marido dela. Cadê? Mandem as DM pra ela. Mas é Por favor, mandem. uma coisa que eu até vou perguntar de curiosidade mesmo, viu? É pra criar Hum, intriga? É pra criar intriga, mas vou perguntar mesmo assim, velho. fingindo que não. Tipo assim, por exemplo, eu já falei pra ti, eu tô nos apps ali, de início eu não tô procurando relacionamento, é só uma dúvida. Mas eu já falei pra vocês, né? Tipo, vocês sabem que eu já falei, se rolar tudo bem, e aí vai igual que eu falei, sabe? Se for gostoso, vamos de novo. E aí, se tudo estiver fluindo bem, vamos vendo onde isso vai dar. Pode ser que isso gere um relacionamento, caia um relacionamento. Estou aberto a essa possibilidade. Só que aí tem a galera que vai nos apps, esses de cassação, esses apps de pegação mesmo, e já coloca que tá à procura de relacionamento, sabe? Hum, E aí eu falo, apesar de eu estar aberto a essa possibilidade, eu não consigo dizer que eu estou aberto a um relacionamento assim nos apps, entendeu? É por quê? doideira? Não sei, porque eu penso que não tem, tipo assim, eu acho que o que você fica sabendo das pessoas nesses aplicativos é muito raso, entendeu? É muito superficial para você saber se você tem interesse em se relacionar com É, elas. E aí eu fico nesse questionamento. Eu posso até estar aberto à possibilidade de um relacionamento, mas não agora. Tipo assim, eu mas tô deixa olhando, eu só um tô olhando. minuto, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ah, ai, Vou que te fazer uma medo. outra pergunta. Faça. Se você acha as descrições muito rasas, só o fato da pessoa se propor a colocar num aplicativo é sabido, que é basicamente só para transar. Se essa Uhum. pessoa ela se arrisca, porque isso é assumir um risco. Se ela se arrisca a colocar que ela está aberta a um relacionamento, você não acha que ela está sendo menos rasa? Ela já está ela já está pensando a longo prazo? Porque só o fato dela falar assim, deixar na descrição que ela está disposta a um relacionamento, significa que ela está pensando no papo além do papo. Significa que ela está pensando a curto, médio e longo prazo. Será que o que te assusta, na verdade, não é o fato de ter uma pessoa que, diferente das outras, está pensando a longo prazo? Porque, na maioria das vezes, quando a gente se depara com alguém muito diferente do padrão, do que a gente está acostumado, a tendência é que a gente se assuste. E eu percebo que muita gente se assusta quando abre lá um perfil e aparece lá, disposto a relacionamento, ou quero relacionamento. Muita gente ou se assusta, ou muita gente acha que aquela pessoa é carente. Ah, é muito carente, já quer relacionamento. Mas, tipo, peraí, será que a pessoa ela não está sendo honesta ali? Ela não está assumindo que, pelo menos eu
eu parto do pressuposto que essa pessoa ela não está querendo um relacionamento para ontem, mas ela já Aham. está deixando clara que ela está disposta a um relacionamento com alguém. Então, será que o problema não é que aquela pessoa te assusta porque ela sabe o que quer? E na maioria das vezes a gente não sabe o que quer, e quando a gente encontra alguém que sabe o que quer, a gente se assusta? Ou a gente não está acostumado a lidar com pessoas que sabem o que querem, a gente está acostumado com gente que não sabe dizer a real na lata? A gente fala muito que a gente quer que a pessoa seja honesta no aplicativo. Mas quando a pessoa é honesta, a gente diz que ela não é honesta. Ou ela é carente, ou ela é desesperada. Será que isso também não é um ponto a se observar? Ó, eu acho interessante, sabe? Mas, tipo assim, isso não é uma coisa que vai, por exemplo, impedir que eu chame a pessoa, entendeu? Se eu sentir interesse nela de cara. Mas aí, o que acontece é, tipo assim, nisso eu tô dizendo que é o olhar que eu tenho para aquelas pessoas, entendeu? Tipo assim, eu não consigo olhar para alguém e por aquela bio dizer eu teria algo com essa pessoa. É por isso que de início eu prefiro o quê? Fazer o quê? Vamos sair. A gente bate um papo, porque a partir às vezes de um primeiro papo, eu já vou saber se eu quero continuar ou se eu vou querer parar. Às vezes não, sempre. De um primeiro papo, eu já sei, a gente, sei lá, saiu para comer, e aí nisso a gente conversou. Já sei se ali vai seguir adiante para mais uma vez, ou para mais alguma coisa, ou não, entendeu? Porque de início, assim, olhando o aplicativo, eu não sei. Eu não consigo ter ideia de se eu teria interesse. Eu entendo o que você fala. Vale também ressaltar aqui o seguinte, tá, gente? Que nem todo mundo que tá ali, que coloca que é relacionamento sério, realmente quer relacionamento sério. Às vezes pretende isso, mas no final das contas não sabe nem construir um relacionamento com alguém, né? Ou às Construir uma relação com vezes, alguém. ou às Muita vezes gente é às igual no vezes meu fala caso. que quer, mas aí quando chega na hora não quer. Ou às vezes é igual no meu caso, amigo. Tipo, é uma possibilidade, entendeu? Porque eu não me privo dessa possibilidade. Isso existe. Só que às vezes a pessoa tem isso como uma possibilidade e não entende a proposta e coloca como um interesse, entendeu? Que são coisas diferentes. Porque, por exemplo, eu não estou atrás de um relacionamento no momento, mas pode ser que aconteça com alguém. Em uma dessas indas e vindas, entendeu? Tá dando super certo com alguém, pode ser que isso eventualmente se desenvolva um relacionamento a partir de então, entendeu? A partir daí, a gente decide estar num relacionamento. Pode acontecer. Mas isso não é um interesse, tipo, eu não vou com esse intuito até os aplicativos, entendeu? É nesse sentido Não, que eu eu digo. entendo. E eu acho que a saída para a resposta para isso, seja para a pessoa que coloca que está afim de um relacionamento, ou seja para a pessoa que não coloca. Eu acho que a saída, eu acho que, mais uma vez, o que a gente está propondo aqui é que as pessoas pensem a curto, médio e longo prazo. Então, independente da bio da pessoa, se propõe a conhecê-la, sabe? Para tentar desenvolver alguma relação, seja ela a curtíssimo prazo ou a longo prazo, mas se propõe a conhecê-la. Eu acho isso super justo. Inclusive, eu, de verdade mesmo, eu sou essa pessoa que, se a pessoa teve alguma coisa de atrativo para mim, seja. E isso eu não tô falando só de estereótipo físico, sabe? Óbvio que isso vai em consideração também, mas, tipo, não só nisso, sabe? Às vezes. A pessoa precisa ter alguma coisa que me atraia, seja no que ela falou, no aplicativo, como ela se descreveu, seja as redes sociais dela, quando ela linka, ou seja, enfim, o que eu vi dela ali em pessoa, enquanto pessoa. Mas alguma coisa ela precisa ter de atrativo. E se a pessoa soube me ganhar e falar assim, vamos sair, se ela me chamar para ir para passear num parque, para andar na rua, para, sei lá, para ir comer qualquer coisa, geralmente eu topo, sabe? Tipo, é só uma questão de organizar dia e tal, de agendar bonitinho, e a gente vai. Porque eu acho que é justamente isso, sabe? Não dá para você conhecer a pessoa. E se você também é uma pessoa que nem eu, não vê esse interesse logo de cara e também não se propõe a ir lá e ver como a pessoa é, não adianta de nada, né, gata? Ficar de braço cruzado em casa. Total. Então eu sei que nesse sentido não é um interesse, tipo assim, não é uma coisa que eu tô indo atrás, mas pelo menos eu me proponho a conhecer aquela pessoa e ver se se tem um interesse, se esse interesse pode surgir, entendeu? Não sei. Total, acho que é isso mesmo. Mas eu acho que também tudo isso é até importante que as pessoas façam isso quando elas estão nesse interesse, por quê? Porque a gente sabe que os aplicativos geralmente não estão com pessoas assim, né? E talvez isso abra até um start para essas pessoas, né? Porra, não tô procurando por nada aqui, tô procurando só por uma festa, por um dia, sabe? E talvez eu poderia procurar por alguma coisa a mais, poderia me interessar por essa pessoa que tá querendo alguma coisa, sabe? Isso é interessante também, eu acho interessante. Eu acho que é importante as pessoas abrirem os olhos e os ouvidos para entender que eu vejo muita gente reclamando sobre a funcionalidade dos aplicativos de relacionamento, né?
Pô, ai, Sim. mas aqui ninguém quer nada com nada. Sempre é esse mesmo papo. Ah, mas ninguém quer nada com nada. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas aqui o povo só quer foda. E não sei o quê. Mas eu acho que vale a gente abrir os olhos e ouvidos para entender que se você vai para um aplicativo desses, com um objetivo fixo, com um objetivo seguro, com um objetivo sabendo qual é o seu objetivo dentro daquele aplicativo, talvez as coisas sejam mais fáceis. Porque quando você vai sem objetivo nenhum, o primeiro match é muito bom, mas assim que você acabou de dar o primeiro match, você já está pensando se esse é bom, o próximo pode ser melhor. E o próximo pode ser melhor. E o próximo pode ser melhor. E aí, quando você vai sem objetivo nenhum, você nunca vai encontrar o que você quer, porque é como diz no Alice, né? Alice no País das Maravilhas. Hoje eu tô cheia de jogar referências. Ney Matogrosso, e O Sorriso de Mona Lisa, e agora Alice no País das Maravilhas. Aquela frase que o gato fala para Alice é muito real, né? Quando a Alice tá perdida ali no Eu mundo adoro. no País das Maravilhas, e ela encontra com ele, e aí ela tá perdida, e ele fala: "Para onde você quer ir?" Aí ela fala: "Eu não sei." Eu não sei. E aí ele pega e fala, tipo, ah, então pega essa estrada aqui à esquerda. Ela fala, mas para onde vai me levar essa estrada? Aí ele pega e fala para ela, não interessa. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, entendeu? E é muito real. Sim. Tipo, se você entra em qualquer coisa na vida, sobretudo como a gente está falando de aplicativos aqui, se você entra num aplicativo sem nenhum objetivo, não interessa, pode ser esse match, ou pode ser esse biscoito do Grindr, ou pode ser esse like, esse coraçãozinho do Hornet, ou qualquer outro aplicativo, não interessa. O que aparecer agora vai ser tão bom quanto o próximo, que vai ser tão bom quanto o próximo. E aí, no final das contas, você acaba não conseguindo nada, porque você não tem objetivo, ou seja, então o aplicativo está cumprindo a função. Você está indo sem um objetivo e está conseguindo a mesma coisa que você tá indo buscar, nada. Se você está indo com nada, você vai encontrar o quê? Nada. Quando você vai com um objetivo, você já corta em 50% as opções, você reduz as opções e filtra o que realmente te interessa e o que não te interessa. Exatamente, eu também acho isso. E é importante, tem muita gente que. Outra coisa que me irrita e tem a ver com isso que você falou, é essa galera que vai com o que rolar, sabe? O que rolar, ou então, Uhum. tipo, enfim, sei lá, qualquer outra coisa que ela use para descrever isso. Porque, tipo assim, não, todo mundo quer alguma coisa, sabe? E às vezes me irrita a pessoa não dizer o que ela quer, porque eu não acho que existe esse negócio de não sei o que eu quero, sabe? Você sabe o que você tá fazendo ali, você não baixou aquilo porque você achou que ia ficar rolando um feed igual ao Facebook, sabe? Você sabe se você tá querendo só Uhum. trepar, ou se você tá querendo um relacionamento, ou se você tá querendo um date, ou se, enfim, qualquer coisa, você sabe o que você tá querendo ali. E vale dizer que até em Facebook a gente entra, em qualquer rede social que seja, a gente entra com um intuito que às vezes pode ser inconsciente, mas é de ver, ser visto, que é o Exatamente. básico de qualquer aplicativo de relacionamento. Exatamente, mas tipo assim, você sabe por que que você entrou ali, né? E aí, Total. o que me irrita com essas pessoas que falam que o que rolar, ou tipo, não sei, tô vendo, é porque pode ocasionar justamente naquilo que você falou, sabe? Tipo assim, você sabe o que você quer, mas aí de repente entra uma pessoa e começa a interagir com você e começa a fazer tal coisa, e ela sabe o que você quer, ela não deixou claro o que ela quer, e aí ela fica te enrolando, te temperando, porque você sabe o que quer, você já falou claramente o que você quer e ela não falou. É por isso que eu chego e falo, olha, de início eu quero isso, isso e isso, já para ver se a pessoa, né, sintoniza ali na vibe da gata. E pior ainda, né? E pior ainda, porque tem alguns, que foi o meu caso, que acontece às vezes, só que aí não foi aplicativo, tá, gente? Foi relacionamento. Que além de não saber o que quer, ainda coloca o que você quer em xeque, né? Que é tipo assim, questiona a sua vontade, como se a sua vontade não valesse. Não porque a sua vontade realmente não vale, é porque ela não sabe o que quer. E para não te perder, ela te mantém ali refém dela, sabe? Aí você se torna um refém. Tipo, você não consegue sair daquela relação porque você não sabe o que a outra pessoa quer e a outra pessoa está questionando o que você quer, dizendo que você não quer realmente aquilo, sabe? E aí você fica tipo, será que eu quero realmente, sei lá, casar, ter filho e ter um relacionamento estável? Será que eu quero realmente isso? Será que eu quero um relacionamento monogâmico? Eu não sei, porque eu quero ele e ele não quer isso,
sabe? Eu quero esse relacionamento e tudo isso com essa pessoa, e essa pessoa não quer isso, e ela tá me dizendo que talvez eu nem queira tanto assim. E aí essa pessoa começa a ser tão irresponsável a ponto de fazer com que você questione o que você quer e que você abra mão do que você quer por causa dela. Sabe? Tipo, por que você quer isso? Será que você quer isso realmente? Talvez você não queira. Talvez é só a sociedade te dizendo que você tem que querer isso. E muitas vezes pode ser isso. Mas tem gente que sabe o que quer. Eu demorei para entender que eu sabia o que eu queria, sabe? Eu demorei pra caralho. Só depois que eu terminei esse relacionamento que eu entendi. Tipo, não, eu sei muito bem o que eu quero. Essa pessoa que não sabe o que ela quer. E aí ela pra não se responsabilizar por ser uma pessoa que não quer nada com a vida, ela tá me responsabilizando por saber o que eu quero, sabe? Tipo, eu acho muito incrível. Por isso que eu até indiquei e assim, indico mesmo. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso que a gente está falando, assista o Sorriso de Mona Lisa, que é um filme incrível e que tem uma parte no filme que, tipo, a professora ensina, ela tá numa escola lá que é só de meninas que são criadas para serem casadas, sabe? Serem donas de casa. Perfeitas. E aí ela tá tentando colocar consciência nessas meninas, explicar que, tipo, tudo bem, você pode querer casar, mas você pode também querer ser mais do que só uma dona de casa, tal. E aí ela consegue mudar a cabeça de uma das alunas, né? E essa aluna tá lá, tipo, meu sonho era ser advogada, eu queria muito ser advogada. Aí ela consegue a vaga para a menina vai para, tipo, consegue uma vaga em Harvard e tal para ser advogada, só que no final das contas, quando a menina conseguiu realizar o sonho, ela abriu mão de tudo isso pelo casamento. E aí a professora fica louca, puta da vida, revoltada, chega nela e fala: como assim? Como que você vai colocar tudo a perder? Ela fala: não, mas eu não vou colocar tudo a perder. Aí ela fala: mas você podia muito mais. E aí ela pega e fala assim: pois é muito estranho, me assusta você me falar isso, porque você me ensinou que eu poderia querer qualquer coisa da minha vida. E quando eu sei o que eu quero, você não me deixa. Você acha injusto eu querer o que eu quero, porque você acha que eu preciso querer mais do que eu quero. E às vezes só isso para mim tá bom. E aí, tipo, é um tapa na cara da professora, entendeu? Porque, tipo, realmente existia um monte de alunas ali que só queriam casar e que nem pensavam em outra hipótese. E ela pensou em outra hipótese, ela conseguiu a outra hipótese, e depois ela pesou e falou: não, mas o que eu quero mesmo é isso. E agora eu não estou sendo submetida a isso. Eu estou querendo. Ninguém está me dizendo que eu quero. Sim. Eu achei isso incrível, assim, sabe? E eu me vi nesse lugar num relacionamento. Então, gente, saibam o que vocês querem da vida. Pelo amor de Deus, a curto, médio e longo prazo. Eu acho que essa é a grande lição que a gente traz nesse episódio, né? De, tipo, começar a refletir mais sobre o que a gente tem feito e construído. Porque é justamente isso, sabe? A analogia que você trouxe com a fala lá de Alice no País das Maravilhas é perfeita. Tipo assim, para quem não sabe onde quer chegar, para quem não sabe o que quer no futuro, qualquer lugar vai servir. E às vezes, talvez você não. Aquilo que é qualquer lugar agora, que você não tem uma meta agora, não sabe onde quer ir, talvez lá no futuro vai trazer uma consequência que não é a que você esperava, sabe? Que talvez você se arrependa de não ter planejado, de não ter pensado antes. Porque, por mais que a gente tenha todo o tempo do mundo para construir as nossas vidas e para correr atrás, então, por mais que a gente tenha todo o tempo do mundo para correr atrás das nossas vidas, de construir as coisas e de correr atrás, isso não significa que não existam momentos propícios para isso, sabe? Às vezes, quanto antes a gente souber o que a gente quer, melhor vai ser, né? Porque aí você tem tempo para correr atrás disso da forma correta, para se planejar e para fazer com que isso aconteça de uma forma boa, sem pressas. E para aproveitar também. Para aproveitar. E aí a gente fechou, assim, fez um conglomerado aqui falando de relacionamento. Mais um molde de relacionamento. Não foi sobre moldes de relacionamento, né? Foi sobre mais uma perspectiva pessoal, né? Do nosso momento atual. Exato. Acho que é sobre tesão e planejamento, né? Olha, tô passada. Porque se organizar direitinho, todo mundo transa e todo mundo casa, entendeu? Ou não. É verdade. E vamos fazer o seguinte, vamos facilitar. A gente está na época da modernização. Quem quiser casar, chama o Guigo. Quem quiser transar, chama eu. Exatamente. Eu tô brincando, mas eu amei esse episódio. É sobre isso, gata. É sobre. Mas acho que nem precisa de conclusão. A conclusão é essa, porque a gente já falou bastante, ficamos aqui vários tempos falando, né? E já deu para vocês entenderem tudo que a gente queria falar para vocês, trazer de reflexão. Esse papo, a gente ainda tá continuando ele nos bastidores, porque ainda não tá resolvido, a gente ainda tá vivendo, né, amigo? A gente vai continuar A gente vai continuar assim,
a gente vai continuar se consultando, né? Eu com o Guigo, porque eu preciso saber do lado dele da versão da história que ele tem um molde muito diferente do meu, tem um jeito de se relacionar muito diferente do meu. Ele com certeza também vai continuar vindo me procurar para essas coisas e a gente continua nessas. Talvez, dependendo de onde a gente chegar, quem sabe a gente não traga uma conclusão assim mais ou uma continuação desse papo mais tarde outra vez. Mas não prometer um update. um update, Sempre vai exatamente. estar trazendo updates para vocês. E vocês também podem, novamente, trazer updates para a gente a respeito dessa conversa. Vai lá nos comentários desse episódio, vai lá e comenta. Você ouviu, o que você achou, o que a gente talvez não considerou, porque a conversa não pode ser unilateral, né? Tipo, a gente está falando aqui só sobre as nossas perspectivas e elas não estão corretas, elas não são 100% concluídas. Como o Gabs falou aí, ainda tem muito mais. Eu e Gabs, a gente está frequentemente conversando sobre. Então, se você tem uma outra perspectiva, traga e vamos conversar sobre ela também. Talvez, se você mandar lá um comentário, a gente vai ler aqui e vai continuar esse papo no futuro. Exatamente. A gente não promete que vai voltar com esse papo, mas provavelmente ele vai voltar, se não for em um episódio para ele, em específico, vai voltar dentro de algum outro episódio, porque o podcast é sobre a gente, né? E aí a gente está vivendo isso nesse momento, então em algum momento isso vai aparecer, vai surgir novamente como pauta, eu acredito. Exatamente. Mas é isso. E também não esqueçam que a gente falou aqui brevemente sobre isso, a gente falou em o quê? 1h30, 1h40 sobre isso, mas a gente até comentou que isso foi uma conversa de horas e de dias que a gente teve, entendeu? Então, assim, por mais que a gente tenha passado esse tempo aqui, não se esqueça que a gente deixou muitos pontos que a gente também leva em consideração de fora desse papo. E é por isso que o Guigo falou logo no início, não dá para trazer tudo, porque isso daí é um papo que a gente está tendo há muito tempo, mas algumas das considerações até que hoje, a gente... até o presente momento. Exatamente. Antes da gente entrar para gravar, a gente estava conversando sobre isso um pouco, por isso que surgiu aí como tema para gravar, mas é isso. E aí, aguardem que vocês verão os próximos capítulos e muito do que em breve aí, né, amigo? O que a gente tem agora? Verdade. E agora a gente tem um quadro que é um quadro muito planejado dentro desse podcast, que é um quadro onde a gente a curto, médio e longo prazo. Olha lá, mentira! É um quadro onde a gente indica coisas e a gente fala sobre coisas que vocês procurarem, assistirem, ouvirem, lerem, enfim, seguir no Instagram, quadro de indicações feito para indicar para vocês. Então, roda a vinheta do É Muita Caralhação. É muita caralhação! Tô passado que até hoje eu não sabia que esse quadro de indicações era para indicar. Descobri pois agora. É, gata, é isso mesmo, tá passada? Eu Não é muita caralhação, a gente faz indicação. Ó, já vai virar até bordão, hein? Não é muita caralhação, a gente faz indicação. Ó, a concordância não tá valendo, mas tudo bem, segue o baile. O que tu tem para indicar hoje, Megli? Eu vou indicar um perfil no Instagram, que eu já até indiquei para as minhas amigas, mas agora eu vou indicar para o nosso público também, que é o @genipapos. Ai, maravilhosa. O Genipapos é um perfil que conta justamente sobre esse rolê de... faz alguns paralelos, né, desse rolê de não monogamia. É um perfil de uma pessoa não binária, e aí ela faz esses paralelos, assim, entre a forma como a não monogamia se estabelece, sabe? Dentro de uma sociedade que é monogâmica, porque a gente vive num país que é majoritariamente monogâmico, né? E aí ele fala como que faz essa relação desse paralelo, sabe? Como é explorar a não monogamia dentro dessa realidade. E isso serve justamente de lição para tudo que a gente falou nesse episódio, né? Porque a gente falou justamente que é importante a gente refletir sobre os nossos relacionamentos, sobre a forma que a gente escolhe para se relacionar, que a gente escolhe para viver. E aí vão lendo esses textos, que são textos, assim, bem feitos, sabe? Que dá para a gente refletir, você concordando ou discordando, pelo menos você vai começar a criar um pensamento crítico e começar a refletir mais sobre seus relacionamentos. Eu acho que vai ser por tudo você seguir esse perfil. Eu tiro muito proveito dos textos que eu leio dele. Eu adorei. Inclusive, Gabs, depois que a gente estava tendo essa conversa, ele me apresentou esse perfil. Eu já sigo e é muito bom mesmo. Eu gosto bastante das reflexões que ele traz pra gente, assim, que faz com que a gente comece a olhar fora da caixinha, assim, né? Eu gosto bastante. Eu vou indicar esse filme mesmo que eu falei. Eu passei o episódio inteiro fazendo muita referência a ele. Então eu vou indicar para vocês o Sorriso de Mona Lisa. É um filme que basicamente fala sobre isso que eu falei
ainda há pouco para vocês, né? Uma professora que, enfim, ela é escolhida para dar aula de história da arte para umas alunas riquinhas, tipo a elite da elite da elite, tem uma escola só para moças, e ela é chamada para dar aula de história lá. E aí, chegando lá, ela descobre que essas meninas, elas são, tipo, geniais, assim. As meninas entendem tudo de arte, política, moda, história, música. Elas são treinadas, adestradas para aprender tudo isso. Só que aí essa professora se depara com um conflito de que elas aprendem tudo isso para quê? Para casar, só para casar, né? A escola meio que faz arranjos ali entre famílias para que essas moças educadas e, enfim, inteligentes se casem com homens da elite. E aí essa professora começa a se questionar sobre isso, tipo, porra, eu tô dando aula para as melhores mulheres do mundo, para as futuras mulheres do mundo que vão passar a vida cozinhando assado. Tipo, vocês podem querer mais do que só isso. E eu achei, enfim, a história é muito maior do que só isso, tá, gente? Além do elenco, que é incrível. A Kirsten Dunst, ela tá lá, e é conhecidíssima pela Uma Linda Mulher, como Rosário Mari, etc. Ela também tá lá no filme. A Julia Michaels, que é aquela que faz... como que é o nome daquele filme? 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que é lindo esse filme também. Ela também tá lá no filme. Enfim, só tem atrizes incríveis. É um filme cheio de mulheres incríveis, assim, de atrizes muito incríveis, e que aborda um assunto que é bem pertinente, assim. Eu acho que até hoje, para os dias de hoje. E vale ressaltar, tá, gente? Esse filme, embora eu seja uma pessoa monogâmica, ele coloca em xeque o tempo todo a monogamia. Então, eu estou indicando esse filme, mas eu também estou indicando uma coisa que não tem como buscar. A forma de você buscar é dentro de si mesmo. Questione as suas ações, os seus relacionamentos, o seu molde também. Coloque ele em xeque e se pergunte, enfim, coloque ele em xeque e se pergunte, sei lá, os prós e os contras. Analise os prós e os contras do que você gosta e do que você ama e do que você segue, porque só assim você não está sendo um gado, né? Porque gado é aquele que segue sem questionar, e não seja esse tipo de pessoa. Mas minha indicação é essa, O Sorriso de Mona Lisa. Ai, o Guigo tava até falando desse filme esses dias pra gente, e aí eu já assisti ele, né, muito tempo atrás, que é um filme velho também. E aí, você falando, eu até tava vendo ele, acho que foi antes de ontem. Só que aí minha aula começou e eu parei de ver na metade. Eu tava reassistindo, né? Mas eu vou terminar ele ainda, que ele é maravilhoso mesmo, tá por tudo. As indicações de hoje foram assim, ó, boca de confusão. Vocês estão passada, que eu tenho certeza. Foi. Hoje a gente abalou. Mas é isso, entregamos mais um episódio aqui para vocês, como sempre, né? Que a gente é muito da dedicada, muito da compromissada, nunca falhamos, estamos sempre certas, ícones sensatos, as fadas. Entregando conteúdo desde sempre, entregando mais que a iFood em final de semana. Pois é, e é isso. Aí a gente tem esse episódio aqui e a gente volta quando, Guigo? Conta pra gente. Ah, não, antes de voltar, a gente tem que passar os A gente redes, volta né? na próxima-feira, mas o episódio sai, todos os episódios saem toda segunda-feira, com um mini spoilerzinho que a gente dá no domingo à noite. Então, no domingo você já consegue saber sobre o que a gente vai falar na segunda. A gente sempre solta um trechinho ali, um compilado do que foi o papo, então vale a pena você ir lá conferir. E aí na segunda você vai ouvir, tá? Você pode ouvir o podcast Aquele Ditado em todas as plataformas de streaming, a gente tá lá. Também o episódio sai completinho no YouTube lá, bonitinho, então você consegue ver. Se você não sabe ou perdeu ou não conseguiu anotar a indicação que eu e a Gabs deu nesse episódio, sempre sai durante a semana lá também no nosso feed uma tiragem das coisas que a gente indicou com o arroba certinho ou com o nome certinho, com a capa bonitinha lá para você conseguir ver e correr atrás de assistir, ouvir, seguir, enfim, sempre sai. E você pode também seguir a gente, como eu falei, né, nas redes sociais, que é onde você tem acesso a todo esse conteúdo aí. Então, você vai lá no arroba podcast Aquele Ditado em todas as redes, exceto no Twitter.
que é podcast Aquele de Um. Mas, independente disso, é só colocar na barra de busca lá, em qualquer rede social, coloca na barra de busca podcast Aquele Ditado, que vai sair lá e você tem como seguir a gente, comentar, como já falei 200 vezes nesse episódio, comenta, gente, comenta em nome do Senhor Jesus, se você gostou do episódio, se você discorda de alguma coisa que a gente fala. E a Ju Reis, o Marcelo, a Jaque, são pessoas que estão sempre lá interagindo com o nosso perfil, comentando. A Paty Barista também, um beijo, Paty, se você ouvir esse episódio e dá a sua opinião, o que você achou desse episódio também. Enfim, comentem lá. O Benhor também. O Benhor, Lucas verdade. Félix. A Lucas Félix ela tá sempre ali, ó, comparecendo, ouvindo toda semana. A gente ama todos vocês. E é isso. E detalhe, se vocês ainda assim, que a gente sabe que vocês são preguiçosos, que vocês abrem o feed de vocês, aparece um monte de nude, vocês esquecem de procurar a gente na barra de busca, então faz o seguinte, aqui na descrição tem o link, clica e segue a gente nas nossas redes do podcast. Exatamente. Além disso, o seu arroba é qual, Guigo? @oficial Tidinho. Mentira. @oficial Guigo. Em todas as plataformas de streaming também você consegue ouvir minhas músicas. São músicas finíssimas, foram psicografadas. Vocês têm que ouvir para entender sobre o que eu estou falando. E nas redes sociais também. @oficial Guigo, Twitter, Instagram, que são as principais. Facebook morreu, só que não. Então, é isso. Pergunto meu agora. E você? É porque ninguém quer saber, amiga. O meu é o Opespris com Z. Ai, gente, o meu é @agabs de verdade. Me sigam lá no Instagram e sigam a falsa da Opespris com Z também, que ela não tá aqui hoje, mas ela volta semana que vem com a gente. E a gente também. Exatamente. E esse Instagram da Gabi é o mais conhecido e o mais falado desse podcast, tá? Lá vem. Em todo episódio a gente fala do @Gabs de verdade, que não é de verdade, tá? É tudo mentira, é tudo fake, tá, gente? É sobre, né? Eu tive que criar Mas um personagem siga, para esse programa. Mas é isso. Tchau, meninos. Voltamos semana que vem. Beijos e até a próxima. Beijos e bye, Lorenas. Bye! Ai, não saiu. Dessa vez não saiu. Sincronizado? De novo, vai. Vai, Lorena. Vai. Beijos e bye, Lorenas. Bye. Ai, agora melhorou.